Fala pessoal, hoje iremos iniciar o nosso terceiro vídeo do nosso podcast com dois convidados aqui especiais, que é o Tenente Júlio, formado em Direito, comandante aí que eu pude ombrear nessa minha carreira aí, e o outro é um grande amigo também, Cabo Corte, Rafael Corte, um homem que manda, sempre junto, né? Sempre junto nessa loucura, né? Hoje iremos iniciar um bate-papo rápido aqui sobre segurança pública, o que a gente acha que podemos melhorar, o que podemos, né, fazer para a gente dar uma boa condição aos policiais e melhorar um pouco da nossa segurança pública no Rio de Janeiro, né? Falando em termos Rio de Janeiro. O Tenente Júlio aqui vai se apresentar, pessoal aí, falar um pouquinho da sua experiência. Isso aí, eu queria primeiro agradecer a oportunidade, né? Um grande amigo, a trajetória que a gente percorreu até aqui. Curte também do... Acabou que nós três, a gente tem uma história, né? Eu cheguei com o senhor no BPRV junto, né? Isso aí. Eu tenho uma história bacana. Batalhão de Polícia Rodoviária. É uma honra, me sinto em casa aqui num bate-papo desse aqui, então obrigado pela oportunidade. É uma honra para mim ter vocês aqui, ter aceitado o convite, né, nesse desafio da minha vida aí. Eu acho que a gente tem que contar com os amigos, né, as pessoas para ombrear junto com a gente essa guerra nova que inicia na minha vida aí. E conto com vocês, eu sei disso. A palavra é oxigenação, né? A gente tentar ideias novas, com novas metas. E eu acho que... a gente tem certeza que você tem essa mentalidade, igual o Tenente Júlio, que é um oficial novo, com mente que veio para somar, para poder trazer coisas novas, que trouxe vários benefícios para a gente, sob o comando dele, enfim. Mas continua aqui, senão eu falo bastante. Se deixar. Glorioso Fonseca. É isso aí. O que a gente, assim, uma pergunta para os dois, um responde, outro. O que acha que é essa falta de segurança no nosso estado? O que vem ao longo dos anos? A gente vê ali sempre uma nova reforma na segurança e a gente não vê resultados, né? Sempre quando tem operações, milhares de mortos, a gente tem do meio dos dois lados, né, que acaba sofrendo, que é a população, o policial e o bandido, né, o marginal da lei, né, cada vez em forma crescente, né? A gente tivemos as UPPs, né? Porque nós somos fruto disso, né? Fruto de UPP. Nossa turma foi formada para isso, né? Entendeu? Mas a gente não vê um resultado eficaz, né, nesse combate, né? Não sei se a gente teria que ter uma forma mais inteligente. Eu penso muito em educação, né? Sem sombra de dúvida. Porque a maioria das coisas a gente pega pelo nível social das pessoas, a gente não tem um país educado, a gente não tem uma população educada, ninguém investe em educação e acaba sobrando para a polícia, né, tentar corrigir, né, o que lá atrás está errado. O que o senhor acha sobre isso aí, Tenente? Eu tenho uma visão ampla da coisa. A gente vê que a segurança ela desemboca diante de tantas fases, né, de tantos atores sociais que falharam em seus intentos, né? Você começa por parte da família, né? Você vê o primeiro ponto, um erro da família, você tem a educação que não consegue abarcar, e aí a gente tem, né, uma família, uma instituição familiar que falhou no seu intento, a educação e todos os outros atores sociais ali. Você tem um problema social tratado apenas de forma como polícia no final da linha. Então o que hoje a gente tem como problema social de natureza policial, você enxerga ali como um iceberg, né? Um problema muito maior por baixo dele, em que vários outros atores sociais ali falharam para que aquele criminoso que esteja ali portando arma, no final da linha, né, ele virá sim um problema policial. Então é tudo envolvido, né? É uma análise macro do problema. E a situação que todo mundo vai perguntar para a gente, que é da área de segurança pública, tanto para mim, para vocês, seja qualquer patente, e as pessoas têm essa curiosidade, esse anseio de entender. E perguntei aí, vai ter jeito? É isso que você está perguntando agora. Bem, tem. Desde o momento que a gente começa a implantar uma política de governo ou de Estado, são duas políticas diferentes. Bem, política de governo é o cara que assume os 4 anos, podendo se eleger por 4 anos, mas ele pode mudar a qualquer momento. A de Estado não, a política permanente. E a UPP nada mais que foi uma política de governo.
que o antigo governo do Sérgio Cabral implantou e que não teve o êxito que teve no começo, mas não conseguiu manter. Por quê? Porque não é só com a polícia que se faz segurança pública. Isso é fato. Social, né? É uma questão social. Então não tem como você fazer uma coisa e aí fala assim, pô, Rafael, você estudou na UF, fez 2 pós-graduações e a gente vai sempre chegar na mesma situação, uma questão familiar. Você que não tem uma família alicerçada, uma vida regrada, o que a gente está perdendo hoje em dia, o artigo 144 da Constituição Federal fala de todos os deveres de cada um, mas fala uma coisa fundamental, que a segurança pública é dever do Estado, mas responsabilidade de todos, de todo mundo. Então, criando esse bate-papo que vai atingir N pessoas, quer uma reflexão na pessoa, em casa, questão familiar. Eu vou bater nessa tecla eternamente, questão de família. Sim. E eu passei por isso em várias ocorrências, se você percebeu, quando você vai predigitar um BOPM, que é um documento que você faz o boletim da Polícia Militar, geralmente pai não declarado. Isso aí. Você percebeu isso? Muito. Você percebeu isso? Muito. E isso é estatística, questão da menina que engravida com 14, 15 anos, a permissão, e 60% da menina tem o primeiro filho aos 14, aos 19 já está com o segundo filho. Então assim vira uma situação permanente. E tem outra reação, né? Quando a gente bota o grau de escolaridade ali, você normalmente tem um fundamental. Né? Eu acho que a política de governo está muito fraca eu acho que tinha que ser mais maciço a educação. Sim. A gente tem a China evoluindo a cada dia aí, batendo em educação, eles vêm batendo há décadas e virou primeiro mundo, né? E daqui a pouco está ultrapassando os Estados Unidos. Sim. Devido à educação. Né? A educação é um pilar que todos os outros desembocam, né? Então, a educação de fato é o pilar de crescimento, o pilar de mudança sociocultural de toda e qualquer sociedade. A gente vem eu tenho 10 anos na polícia, né? Você tem já 11, né? E tipo assim, desde a época que eu entrei, a polícia vem mudando, a cada dia a gente vê a polícia mudando, a mentalidade dos policiais mudando, né? E a estrutura melhorando muito, diga-se de passagem. Eu acho que a estrutura da Polícia Militar... A gente tem que ter esse intercalo com a população social, né? Muitos de nós somos vistos como heróis e outros vê a gente como algoz, né? Como aquele que é o reprime, e a gente acaba sendo a linha ali do Estado e a população, né? E quando é para reprimir, a gente que reprime, e também quando é para bater na gente, né? O Estado vem com aquela toda força, feroz, e te joga para Cristo, não quer saber de você. Eu passei por isso, eu sei, e poucos amigos ali vão estar do teu lado, né? Isso. Na hora da dificuldade. Eu tive uma relação agora há pouco tempo, fui chamado para depor numa situação de um indivíduo, né, que a gente efetuou a prisão. Cara, não teve nada. O que o advogado fez? Induziu ele a dizer que foi espancado. Só que ninguém tomou um tapa, não teve nenhuma nada. Por quê? Bem feita, Por causa da audiência de custódia. A probabilidade dele sair é quase 100%. Sim. Ele fala que vira uma massa de bolo, né? Ele já sabe lá o discurso, o que fazer. Portanto, ele falou, foi um policial grandão, gigante, o outro não sei o que. Cara, você vê ali a incoerência, né? E ao mesmo tempo, né, a gente vê, às vezes, o judiciário olha pra gente de uma maneira que você acaba sendo o marginal, né? Troca de posição, né? O cara vira o bonzinho, que se apanhou vai ser solto, né? E a mãe está traficando de novo. A gente acaba batendo muito em cima disso, que é o tráfico de droga, várias apreensões que a gente tem, e a gente sabe ali que é um trabalho de excelência porque é com inteligência, normalmente ambos dos lados ganham, que é a população, né? E a polícia, que você exalta a nossa instituição, né? A gente vê muito isso. O senhor sabe disso, quantas das vezes a gente saiu em jornal e tal, a gente fez um belo trabalho, o senhor fez um belo trabalho aqui, o senhor fez um cerco que, no meu entendimento, na época do comando do senhor, eu não vi uma como é que se fala, eu posso falar, uma gestão, né, de segurança pública num círculo que a gente fez, né, que ficou difícil a passagem dos marginais para a região dos lagos. Você trabalhava de um lado, eu trabalhava de outro, né? E ali a gente era lá e cá.
era uma disputa, né, bem agradável, prendia de um lado, prendia de outro, e o senhor lembra Um disso? incentivo interno, né? Um incentivo que o senhor incentivava a gente, dando folga, dando isso aqui. Eu acho que foi das histórias de apreensão, foi a maior que tinha na época. Era o posto hoje chamado Posto 3, para os ouvintes entenderem que é da Serra de Mato Grosso para Saquarema. Sim. E o Posto 6, que é o antigo Posto 6, que é o da Via Láctea, do município de Rio Bonito. Isso aí. Eu sou entusiasta desse tipo de ação, né? Ação que você não tem que efetuar nenhum disparo, você minimiza qualquer efeito colateral e você tem os maiores resultados em termos de apreensão. Né? Você age na inteligência, entendeu? Isso. Você não precisa ir a uma comunidade conflagrada, evita balas perdidas, né? É o que é hoje no Rio de Janeiro, está evita fechamento muita evidência, de escolas que prejudicam a educação, e aí você evita o prejuízo do trânsito de pessoas indo e vindo para os seus trabalhos, escolas, enfim, e aí você age exatamente no tráfico de armas e drogas, se deslocando. Você tem ali as maiores apreensões e de maneira inteligente, danos colaterais praticamente zero. Então eu sou entusiasta, vocês sabem disso, né? Isso não é segredo para ninguém, eu sou entusiasta desse tipo de ação policial e eu acho que uma ação melhor da polícia, né, para esse tipo de coisa seria um aumento, né, um incremento nesse tipo de ação policial no Rio de Janeiro. Essa é a minha visão particular, acredito que compartilha com vocês. Agora, com relação a essa questão de segurança pública e educação, e a gente levando ao tema de questão de política de Estado e de governo, a gente tem um grande exemplo que é o mestre Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro foi secretário de Educação no governo Leonel Brizola. Ele foi o grande idealizador dos Brizolões. Sim. Aquilo ali, o projeto inicial... Era bonito, né? Fantástico. Fantástico. É fantástico. Sim. Educação pela manhã, alimentação de qualidade, não vai para casa depois, com atividades complementares na parte da tarde, quiçá mão de obra, que entrava com questão de FATEC antiga. E acabou, o Leonel Brizola saiu do governo, sucatearam o Brizolão só para não dar continuidade à política do governador. Então é isso, essa ideia que eu acho que o político tem que mudar e fazer uma coisa que deixe o nome dele como uma marca, que deixe uma história dele. Mas por causa, se você um dia for governador do estado, depois o Tenente Júlio for, ele dá continuidade ao que é bom e cria uma coisa nova. Sim. Entendeu, Thiago? Eu acho que a gente tinha que ter uma lei federal que impunha, né, seja rigorosa quanto de educação. Tipo assim, a gente tem o Enem, né, que é uma prova que as adolescentes fazem, até adulto faz, para ver se enganja numa faculdade uma qualificação. Né? É um canal único agora, né? A gente tem um reverso na educação pública. O estudante que é família classe baixa, ele estuda a vida inteira num colégio público e no final ele tem que pagar uma faculdade particular. O rico é o contrário, o cara estuda num colégio particular e chega lá na ponta, ele vai para a faculdade pública. Então a gente tem um reverso. Por isso que eu não sou a favor da cota. Entendeu? Por nada, é até polêmico esse assunto. Eu sou a favor, sim, de quem estudou a vida toda em colégio público, ele ter uma cota para entrar na faculdade pública. Sim. Isso eu sou sempre a favor. Sim. Não vai ser cor de pele, não vai ser gênero, até porque de questão religiosa. Eu sou com relação a um tema polêmico, mas... Eu digo de uma lei federal que viesse impondo o Estado a ter nota por escola, ou aí o secretário de saúde, de educação no caso, ele seria cobrado, as escolas dele, as provas seriam nível Estado. Sim. Não teria esse negócio, o professor redigir a prova, não, esquece isso. Porque é fácil, o professor redigir a prova ali, ele vai fazer o que o aluno, mais fácil para o aluno, né? E ali a média de escola seria, isso aqui é igual comando, o diretor cai. Sim. Entendeu? Se ele não atingir o nível, o diretor cai. Então acho que eles iam assim, dar gratificação, tinha que exaltar o professor também. Lógico. Entendeu? Os professores hoje estão desanimados com tudo. O exemplo clássico, o senhor deve ter mais noção do que a gente. Eu tenho uma grande pergunta, hoje a gente tem um dos melhores professores no Colégio da Polícia Militar. Meus 2 filhos estudam lá. Lá é fantástico. E os nossos policiais não são gratificados.
professor. Pô, existem gratificações para questão do BOP, do choque, do PROES, do RAIS. Pô, achava justo alguma coisa em relação ao SEDUC gratificar esse policial. O cara que está lá ensinando, dedicando, que lá eles trabalham um trabalho muito sério. Lá tem campeão de Olimpíadas, lá sai do colégio da polícia, cara. E é um colégio público. E a gente vê a seriedade no ensino. Muito, né? muito. Seriedade. Porque as pessoas querem só ver o cívico-militar. Não, lá vem muito mais. O cívico-militar é só questão de hierarquia e disciplina. Mas a questão pedagógica daquele colégio é fantástica. Eu sei porque eu convivo com a situação dos meus filhos, com a participação, a página deles também é bem bacana, enfim. Então, a função de professor ela é muito injusta, né, economicamente. Né? Minha esposa é pedagoga, minha mãe é pedagoga. Pô, então o senhor sabe mais que ninguém. Lá em casa a mesma coisa, né? Minha esposa é pedagoga. Então, a gente sabe que a gente sofre, né? Isso aí. Então eu acho que... E faz por amor. Por amor. Gosta muito. E gosta muito, porque é pedagogo, geralmente fala com brilho nos olhos, gosta e acredita, enfim. Só que eu acho que ao longo do tempo, né, o professor da vida pública, o professor público, ele passa a carreira dele ali inteira, é igual no nosso caso, às vezes a gente vai desanimando, né? Porque ele tem que levar a educação e ele tem que educar. Porque normalmente a criança ou o adolescente não traz a educação de casa. Né? Eu acho que foi o que você falou, é primordial a família. Acesso a todos. O pai, a gente peca muito, às vezes o pai, a mãe peca muito, porque trabalha muito, o filho fica meio que solto e a cobrança é zero. Cobrança é zero por quê? Pô, chega cansado, não tem... Pô, filho, fez o que na escola hoje? Como é que foi? O que você aprendeu? Né? Às vezes seria muito mais fácil, porque você falou o caso do Brizolão. A gente tem um colégio integral. Sim. Né? De qualidade. Normalmente os pais trabalham de 8 às 5. Isso. Né? Aí o filho vai crescendo. Quando é pequeno, está na creche. Beleza. Quando ele vai ficando maiorzinho, o pai não tem condições de pagar ninguém para ficar. Então, ele sai da escola e sabe Deus o que ele vai fazer até as 5 horas da tarde. Até as 6, a hora que o pai e a mãe vai chegar. Sem contar que o Brizolão entra numa situação ainda mais profunda da educação, que é a subsistência familiar. Né? Que muitas das vezes aquela criança está matriculada na escola e tal, e não tem sequer o café da manhã, o almoço garantido em casa para ir estudar. E aí o CIEP entra justamente nisso, né? Nessa não parte. só na educação, mas também na alimentação, na subsistência daquele aluno ali. Né? Inclusive com fornecimento de uniforme. Pô, a Prefeitura do Rio está fazendo um trabalho bacana pra caramba. Muitas crianças lá não tinham sequer o tênis para ir para a escola. E até o secretário de Educação Municipal do Rio, até meu amigo criado comigo, Renan Ferreirinho, ele motivou esse projeto e distribuiu tênis para todos os alunos da Rede Municipal de Educação. Achei uma ideia fantástica. E esses alunos, muitos deles, tinham um tênis apenas para ir para a escola. Sim. E aí foi feito até colocado um brasão da escola, da prefeitura, na parte da sola do tênis, porque é um pedido dos alunos que eles só tinham aquele tênis. Porque aquele tênis servia para tudo, para sair, pra para qualquer lugar, festinha, então, ele só usava aquele. É uma situação antes até da educação. É uma situação social. Acaba sendo social. Social. A gente vê a questão social em comunidades. Normalmente a criança convive com aquilo dali, o indivíduo armado, não sei o quê, e o cara acaba sendo o provedor, às vezes, de um remédio, de um gás. Ele supre, né? Aquela situação que eu te falei, o pai não declarado, o agente do tráfico, ele entra, a ausência do Estado também, e ele toma a primeira situação, é o herói do garoto, aquilo onde tem o dinheiro, onde tem acesso ao que ele não tinha, e querem resolver justamente só isso com polícia, onde tem o maior embate de questão de ideologia. Vou te falar, você trabalhou em qual PP? Você trabalhou no PP? Eu trabalhei no São Carlos e a outra foi aquela do Cosme Velho ali. Então, eu sou da turma que a gente inaugurou aquela PP de Fazendinha em Nova Brasília. Meu maior choque cultural foi ali. Não de choque na favela, porque a gente não está acostumado, eu sou nascido e criado aqui em Maricá, foi cultural, não foi de tiro. Não, pelo incrível que pareça, não era tiroteio nem a troca de tiro que era constante na comunidade, era o choque cultural.
Porque lá estão sob o julgo de 40 e poucos anos do tráfico. Beleza, entrou o Estado com polícia, era para entrar com ação social, para poder dar continuidade. A polícia segura, acalma o terreno e ali começa o trabalho social. E lá era normal, chefe, você não acredita, uma menina de 10, 11 anos ir com um baile domingo, chega às 6 horas da manhã de segunda. Isso aí. E isso não tinha regra de nada, e isso tudo normal. Então, como que você vai colocar se as pessoas só sabiam dos seus direitos, não sabiam dos seus deveres? Sim. Então, ali se perde muito, então perde totalmente o foco. É onde você acaba perdendo a mão, né? Porque isso aí, quando você vê, a gente pegou, quem pegou o começo de algum PP sabe, teve uma hora que o Estado teve controle. Funcionou? Só funcionou que bem. ao longo do tempo, o que aconteceu? Eles viram que estava fraquejando, o tráfico voltando. Política de Estado, de governo. Não tinha política de governo voltada. Isso aí. Né? Aí foi a mesma coisa que a gente estava conversando. Chega no outro governo, ele abandona aquilo porque é um projeto do governo passado. E aí quem sofre é a população. E a ponta da lança que são nossos colegas lá. A gente chegou a ver, muita gente, muitos moradores começou a vir para o lado da polícia. Os projetos que os policiais faziam. Muito bacana. Então, como a polícia viu que ela estava sozinha no terreno, né? Ou seja, a outra parte do poder público que não entrou, uma saúde eficiente, um projeto educacional diferente para uma mão de obra qualificada para qualificar o jovem para trabalhar. A polícia civil na necessidade de fazer, né, esse papel. E aí você via projeto na UPP de jiu-jitsu. Isso! Né? Vários projetos maneiros. A parte da educação, aula de reforço. E aí você via esses outros projetos desencadeados pela própria polícia. Só que a polícia não estava lá para fazer isso. A polícia já estava fazendo um outro papel que essa parte do poder público não adentrou. Então eu vejo como um dos pontos principais que a UPP não tem dado certo em muitos dos lugares, justamente isso, você entrar apenas com a repressão. Não entra trazendo aquela sociedade, aquela população, aquela comunidade de volta à dignidade, de ter os serviços públicos atendidos. E quem está ali não tem acesso ao que todo mundo tem. Aí, o grande estudioso, antropólogo, Cante de Lima, ele até é idealizador do curso de segurança pública da UF, esse cara é um cara muito inteligente. E ele fala sobre sociedade piramidal, cara. Isso aí é fantástico, essa ideia dele. E a questão do paralelepípedo e a piramidal. E assim, cara, a base nunca vai chegar lá por herança, aí vem a questão de monarquia, enfim. Mas a gente está vivendo uma sociedade assim, a oportunidade não é para todo mundo. E é isso que tem que mudar. Sim. Tentar colocar a questão de paralelepípedo igual para todo mundo. Onde o artigo 5º fala a questão de isonomia, que é igual para todo, como? A gente se pergunta. E aí, o que é igual? A igualdade, né? Então, eu acho que com relação a quem está entrando agora para a questão, para ter idealismo político, social, quem quer entrar para o legislativo, que pense um pouco nisso. Pense um pouco nisso. Que na questão da igualdade, e tentar melhorar isso aí, porque não é igual para todo mundo, não. Não é mesmo. Não é mesmo. A gente estava falando sobre isso lá no reverso da educação. A gente vê no reverso da educação que a faculdade pública é para quem tem uma instrução melhor. Né? E você vai. Não é questão da pessoa não ser capacitada. Ela não levou, ninguém levou a capacidade até ela. Sim. Sabe? A criança não teve a capacidade. Eu vejo porque meu filho estuda em colégio particular, devido à minha esposa, a gente tem uma bolsa de 100%. Entendi. Né? Entendeu? E você pega ele do lado de uma criança de 7 anos hoje que não tem a mesma condição e, poxa, ele está 1000 anos luz. Pô, a escola é inglês e português. O alfabetismo assim, brinca. No meio do ano já está quase lendo. Né? Que eu tô na alfa agora que fala, né? Eu acho que é primeiro ano. Pô, a gente tá. Essas nomenclaturas mudaram um pouco aí. Deixa da antiga, né? A gente época do primeiro grau. Primeiro grau. Tipo assim, entendeu? Então a gente vê a questão de política sobre isso, sobre a mudança social muito fraca e acaba pegando lá na ponta, que nós somos a ponta, né? Isso. A polícia acaba sendo a ponta. E às vezes a população vê a gente como inimigo, mas nada. Acaba sendo uma política pública de Estado que ninguém resolve. Que poderia ser de federação. Sim. Né? Podia ser uma política de federação. E não adianta, ser uma coisa muito rápida.
É o mal do século. A gente É o tá nosso- passando. É chamado imediatismo. Não tem como. Hoje a gente está passando pela. Que tudo tem que acontecer assim, ó, igual eu abrir essa garrafa. É o mal do século. Quer ver uma coisa bem básica que eu falo? Que a gente está sofrendo o mal do imediatismo. Você para no sinal. O sinal abriu, vermelho para verde. Você pode contar, você não consegue contar 3 segundos, já tem um cara buzinando atrás. As horas, as pessoas não estão tendo empatia um com o outro. A sua hora é menos importante que a minha. Então as pessoas estão deixando de desejar com relação a isso. Então, para a questão política, eu falo mais uma vez, que seja uma pessoa que queira assumir um cargo legislativo, que é representante do povo, que a Constituição fala isso, né, que todo poder emana do povo e por ele é exercido, né? Então o legislativo lá representa todo mundo, um bem comum, que seja empático, que se coloque no lugar da pessoa que está lá no final. Com certeza. Mas está faltando um pouco de empatia. Tá, empatia. Isso é questão Se nem colocar no partidária. lugar do outro, nem né? questão partidária, só para a Não, sim. gente pegar esse link, onde a gente chega tudo com relação à segurança pública. Isso aí É é se colocar verdade. um lugar do outro. Ser inteligente, ao mesmo tempo ser ali dinâmico, entender o outro. Eu falo uma coisa, se eu chegar até lá, né, como a gente está na pré-candidatura da deputado Isso. federal, eu vou andar nos 513 gabinetes, eu quero conhecer um por um. Eu quero fazer essa política, sabe por quê? Quando eu implantar um projeto, eu quero que ele mexa no coração dele, para ele entender que é um projeto que não é meu, é nosso. Isso É nível Brasil. Brasil, isso que você tá falando. exatamente. É isso que você está falando. A gente tem um projeto nosso, deles também. Isso. Quem aprovou é deles. É nível Brasil, a gente vai saber que a gente vai lá no fundinho mexer com aquela criança que está lá, ou mexer com um adulto, seja um adulto ou uma criança, seja assim, que eles entendam isso, tenham coração para isso, né? É o que a gente bate na tecla. A gente não veio de família rica, a gente veio de família pobre. A gente ali se qualificou um pouquinho, Isso. né? Eu vejo Teve chance, e a chance que teve agarrou com tudo. Meu pai era aquele cearense, meu irmão, chucro. Isso aí. Ou estuda ou estuda. Se não estudar, sinto mesmo. Entendeu? Hoje as coisas mudaram. É difícil um pai bater numa criança, mas hoje a gente tem mais uma mentalidade totalmente diferente dos nossos pais. Que eram Isso, antigos. as coisas estão evoluindo. Mas nossos pais, que não teve às vezes o ensino, a educação, eles sabiam que a educação ia mudar o filho dele, né? É o que eu bato lá em casa, na educação. É prioridade. O que eu não tive condições que meu pai não me deu, eu tento dar para meus filhos. Né? E assim a gente vai mudar. Eu vi um meme esse dia, você falando sobre isso, um meme muito legal, com relação a educar e ensinar. Aí tem a educação, um professor, aí o aluno perto desse professor. E ensina em casa, pô. Educar. E educar na escola. Então você ensina em casa. Isso, os valores têm que vir de casa. Mas também não, a gente volta. Sim, Aí quando sim. eu falo assim, pô, você estudou na UF, fez um monte de coisa. O que você fala sobre segurança pública? Básico. Uma vida familiar estruturada, Básico. comida no prato, Sim. oportunidade, dignidade, porque o pai de família, a gente vive numa sociedade ainda patriarcal, que o cara tem que sair, Sim. ganhar o seu salário de suor e trazer para cá e sustentar a sua família. E a mulher também vai correr atrás da mesma forma. Mas o pai se sente bem, se sente feliz em ver. Então é isso, uma base familiar forte, com valores baseados em coisas boas. Então isso já é fundamental para começar. Gente, vamos só dar uma pausa para me recomeçar de novo, porque deu meia hora e depois de meia hora tem que começar a gravar aqui de novo. Já tem meia? Caralho. Caralho, deu meia hora já? E eu falei que era 15 minutos aí, gente. Começa a falar. Não, mas esse assunto é... Vou colocar para gravar aqui de novo, peraí. Vem cá, aí beleza. Qual seria a pergunta de novo? Faz a pergunta de novo. Então, pessoal, encerrando o nosso podcast aqui, gostaria de agradecer os senhores aqui. Vamos deixar uma perguntinha aí só para a gente fazer nossas reconsiderações Sim. finais. Para mudar o Brasil aí, qual Brasil, Rio de Janeiro, né, que hoje eu acho que é o estado que mais enfrenta, né, o nível de segurança pública dos piores cenários, né, do nosso país, né? Porque hoje o cara porta É o fuzil. lugar mais delicado, né? O cara porta fuzil como se estivesse portando um guarda-chuva, né? Teve tiro de ponto .50 há pouco tempo agora, chamou muita atenção de todo mundo, em nível de Afeganistão, no helicóptero nosso da PM, né? Sim. Chamou muita atenção. Então, pedir pro tenente iniciar o que ele acha aí da... Então, como eu bem coloquei no início da nossa conversa, do nosso bate-papo aqui, eu sou entusiasta de ações inteligentes no âmbito da polícia, mas eu não acho que apenas ações inteligentes resolvem o problema da segurança pública em âmbito do Brasil, em âmbito de Rio de Janeiro. Mas sim, em âmbito de ações policiais é o que resolve
né? É o norte, é a orientação que a gente deve seguir. E é onde você tem os menores efeitos colaterais, seja na baixa de civis inocentes, na baixa de policiais, no número de escolas fechadas. Então, e você tem um maior impacto financeiro, né, que você pega grandes carregamentos de arma e droga, como aquele do aeroporto, né, entrando fuzis, que a gente o trabalho que vocês faziam muito bem na rua, né? Aquela polícia com inteligência, né? Exato. A gente tem os melhores sistemas, melhores tudo, melhor preparação para o policial ser inteligente, né? Não adianta a gente ganhar uma guerra gigante e no final perder um policial. Acabou perdendo. E qualquer coisa, o tenente falou muito bem, sem sombra de dúvida, com o menor impacto. Morreu uma vítima da sociedade, cidadão, morreu um policial, não valeu nada do que pode ter aprendido 200 fuzis, meia tonelada, não obteve êxito em nada. Então, se você partir do princípio, encerrando também, que senão a gente vai embora, da questão da administração pública, que é chamado LIMP, né? A legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, se a gente levar isso a sério, um judiciário bem orquestrado com a polícia militar, com questões de inteligência, de sequestrar bens, apreender bens em nome de laranja, de traficante, e bater onde dói, que é no bolso. E lá, eu sou otimista, eu sou um dos caras otimistas, eu acho que segurança pública tem jeito. Se você orquestrar, botar os três poderes trabalhando junto, dá para chegar lá. Com a inteligência dá para chegar. É o que a gente prega, eu acho que quantas famílias a gente, né, a gente salvou na apreensão de drogas. Sim. Isso. Quantas famílias? Eu acho que foi mais de toneladas em um ano, né, de trabalho. Teve uma apreensão chamada Mar de Droga, não foi, né? Foi. Não, Mar tipo de assim, droga. então a gente encerrando, né, eu acho que a gente tem que primeiro se conscientizar o povo, né? Primeiramente é isso. Isso. Tem que ver o governo chegar muito forte nisso, no parte de educação, para depois a gente não sofrer as consequências lá na frente da segurança, que acaba sendo nós mesmos, né, que faz essa análise aqui, a gente mesmo faz essa análise aqui, que sofre lá na frente, porque não adianta, você vai lá no morro, você mata 10, perdeu um policial, acabou, pra mim não tem jeito, acabou ali, pode fechar a porta e ir embora. Você vê o último caso agora lá no Alemão, o rapaz é daqui, o policial era daqui. É daqui de Maricaí? É daqui. Deixou duas crianças autistas. Quer dizer, imagina o impacto. Não, destroçou uma família. Destroçou, acabou. É marca pro resto da vida. Isso aí Você pode ser um Rambo. Até o Rambo não morreu ainda, né? Tem até o 7, mas até o Rambo pode morrer. Pô. Então não adianta a gente ficar nessa lenga-lenga e o Estado não ter uma política de inteligência, né? E outra de coisa, aperfeiçoamento. Encerrando mesmo agora, o que é a ferramenta disso principal para dar o primeiro passo, que é fundamental? O voto. O voto certo, o voto coerente, o voto sem aquela camaradagem. É você estudar todo o perfil do seu candidato, olhar, entender qual a proposta. Então, que fique aqui o recado. Estuda a proposta, vê a história da pessoa, qual a intenção dessa pessoa. Aqui a gente não está falando questão partidária, pelo amor de Deus, mas vota certo e vá votar. Vá na urna, porque o seu voto é importante. É importante. E muito importante. Também, né? Exatamente. Cobra. Não é só o... Exatamente. Não é só o voto. Rapaz, ali, né? uma coisa que me impressiona muito, você ter andado bastante, né, nessa minha pré-candidatura, quando você pergunta a pessoa em quem ela votou... Ela não lembra. Não lembra? Como é que é isso? Pô, não lembro que eu votei. Eu lembro, todo mundo que eu votei até hoje. Só que, tipo assim, a pessoa tem que se conscientizar que ela vai votar e tem que cobrar. Poxa, só... E o candidato, ou o candidato não, o vereador, quem tiver ali, o prefeito, ou seja, qualquer político, ser cobrado e ele dá a satisfação do mandato dele. E cá, meu irmão, o que você fez em 4 anos, em 2 anos, em 1 ano? Né? Fica muito mais fácil. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado a vocês mais uma vez pela parceria. Acho que agora a gente está encerrando. Valeu, meu irmão.